começar com a graça de Deus, né? Certo. Meus irmãos, muito boa noite, paz e bem. Desejo desde já que o menino Jesus habite no coração de cada um de vocês, já esteja assim, trazendo essa paz que a gente tanto necessita, né? Ele que é o príncipe da paz, que já esteja o seu coração, né? Adorando esse Jesus, né? Que veio, que vem e que virá, né? Porque essa expectativa do Natal que a gente vive é essa, né? A gente vive um Jesus que já veio, já esteve no meio de nós, a gente vive um Jesus que está conosco, porque ele que diz, Emmanuel, Deus conosco, e aquele que virá, voltará. Então a gente vive essa expectativa da espera, né? Com esperança. Então a gente vamos iniciar o nosso momento de estudo mariano hoje, falando justamente desse grande amor de Deus por nós, que é manifestado nessa encarnação do Verbo divino, que Deus, um Deus que desce para próximo da gente e que nos quer dar essa salvação continuamente, né? Já morreu por nós, mas quer continuar nos lembrando que essa salvação ela é contínua, né? Desde que a gente abre o coração. Então, é nesse intuito que a gente vai agora, nesse momento, fazer a nossa oração inicial, né? Já com alguns momentozinhos avançados da hora, mas tudo com a permissão do Senhor, porque é Ele que está conduzindo, junto com a Mãe de Deus, esses nossos estudos de hoje, que traz o seu Cardoso, mais uma vez, para colaborar com a gente, né? Com esse tema tão importante, tão oportuno, nesse tempo litúrgico que a gente está vivendo, e Meu nesses celular não está dias que a conseguindo gente entrar. vai celebrar o nascimento do Senhor. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para tudo isso, vamos pedir o auxílio do Santo Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da eterna consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Abel, me assim dê na esse terra como computador no céu. seu, que esse outro O aqui nosso para de cada entrar. dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iluminai, Senhor, este momento que o Senhor nos oportuniza, nos permite viver para ouvir o nosso irmão Cardoso. Que o Senhor o ilumine, o abençoe, que a gente tenha essa escuta e essa acolhida no coração dessas palavras que serão ditas, né, desse momento que será partilhado conosco. Que o Senhor esteja sempre, né, aqui a nos dar essa graça de escutar. Amém. Seu Cardoso, já agradecendo a sua disponibilidade de sempre, né? Eu passo agora para o senhor, para que a gente possa, né, nesse momento, viver esse estudo, né? E aprender a aprender e ouvir, que eu sei que o senhor traz muita coisa boa para a gente hoje, nos nossos estudos marianos. Então, passo para o senhor, fique à vontade, viu? Sinta-se bem acolhido por cada um de nós, pelos nossos irmãos aqui no Meet e por aqueles que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Boa noite, paz e bem.
Está tendo um bom retorno de som? Sim, aqui pelo Meet a gente está muito bem. Tá ok, então. Então, boa noite, paz e bem. Mais uma vez, agradecer ao grupo de estudos marianos Manuel dos Reis, aqui da Ordem Franciscana Secular, de Aracaju. Me sinto muito honrado em estar com vocês nesse momento. Então, nós vamos abordar sobre a encarnação do Verbo na Virgem Maria. Então, as festas natalinas já se aproximam, nós estamos vivendo as antífonas do Ó, né? Toda essa preparação já à festa da encarnação do Senhor. A nossa proposta de estudo vai seguir da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos ver essa encarnação do Verbo a partir da ótica franciscana, né, de São Francisco e Santa Clara, e depois nós vamos ver a partir de uma perspectiva dos evangelhos. Né? Então, o que os evangelhos têm a dizer da figura de Maria, ela que é peça fundamental para a encarnação do Verbo em nosso meio. Então, a gente vai estar passeando no que São Francisco, no que Santa Clara e o que os evangelistas dizem a respeito de Maria e a sua colaboração para a encarnação do Verbo. De início, nós vamos fazer aqui uma leitura, né, sobre um texto muito, vamos dizer assim, conhecido, né, que é do Dom Helder Câmara, né, cujo processo de beatificação já está aí sendo encaminhado. E o objetivo dessa leitura desse texto é justamente para a gente pensar essa encarnação de Jesus de uma maneira muito concreta e muito humana, né? Seguindo aí a lógica do pensamento de São Francisco. Dom Helder Câmara sintetizou Jesus de Nazaré da seguinte maneira: gosto de pensar no Natal como um ato de subversão. Um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo. Quem assiste seu nascimento é a ralé da sociedade, os pastores, representado por gente de outras religiões, magos, astrólogos. A família tem que fugir e assim viram refugiados políticos. Depois voltam a viver na periferia. O resto a gente celebra na Páscoa, mas com a mesma subversão. Sim, a revolução virá dos pobres. Só deles pode vir a salvação. Feliz Natal. Então, nós começamos esse nosso diálogo com esse texto de Dom Helder Câmara, que apresenta para nós uma apresentação, né, nos mostra um Cristo que se encarna numa cultura, que se encarna na humanidade, e ele também sofre, né, os impactos, vamos dizer assim, dessa cultura, dessa carnalidade. Então, não ver aqui subversão como uma anarquia, mas subversão como justamente essa resistência dos pobres diante do sistema opressor. Então, a gente tem um Jesus que se encarna na pobreza, e aí o São Francisco ele vai trazer isso muito presente, né? A pobreza de Maria, da Beatíssima Santa Virgem Maria, como ele coloca, né? Jesus nasce numa periferia, né? Como a gente sabe, tanta periferia como a cidade de Belém, porque ele não nasce em Jerusalém, que é o centro religioso, espiritual, econômico, né, e cultural, mas ele nasce em Belém, uma cidadezinha, e nasce na periferia de Belém,
a gente pode dizer que Jesus é considerado um sem-teto, né? E aí ele é preciso fugir para poder garantir a sua vida, né? Seus pais. E então, quer dizer, por que a gente está trazendo esse texto de Dom Helder Câmara? Justamente já para a gente iniciar esse nosso estudo com essa perspectiva da encarnação de Jesus a partir dos pobres. Então, como nós, né, fazemos parte da Ordem Franciscana Secular, e a Kátia colocava muito assim para mim, olha, ele é bem mais mariológico do que franciscano. Mas, Kátia, me perdoe. Né? Então, eu quis trazer São Francisco e Santa Clara, independente de ordem franciscana secular ou não, a gente sabe que São Francisco é um santo muito querido por todos. E outra, foi o próprio São Francisco o idealizador do presépio. Né? Então, falar de encarnação de Jesus, falar da Virgem Maria, não tem como deixar de falar de São Francisco. Então, São Francisco, ele, aliás, não só São Francisco, né? Mas como muitos santos da ordem franciscana, vocês vão perceber que eles carregam o menino Jesus, né? Então, Santo Antônio, São Félix de Cantalice e por aí vai. Então, a gente percebe que o mistério da encarnação e a participação de Maria nesse mistério é um tema muito presente na espiritualidade francisclariana, porque Clara também vai trabalhar muito sobre essa questão de tornar-se mãe como era a mãe de Jesus Cristo, principalmente na sua carta a Inês de Praga, quando ela usa, né, toda aquela simbologia do espelho. E aí São Francisco não separa Jesus da sua mãe em hipótese alguma, né? Então, aquilo que eu trouxe, né, do texto de Dom Helder, né, que Dom Helder enfatiza essa pobreza em que a Sagrada Família estava. Então, Jesus Cristo é pobre e a sua mãe também é pobre e eles vivem todos esses impactos e a dimensão da pobreza em todos os aspectos econômicos, culturais, sociais, não é? Que os pobres também passam, né? E então, nas fontes franciscanas, é abordado da seguinte maneira: Jesus quis, com sua mãe, escolher a pobreza. Então, quando a gente fala da encarnação de Jesus Cristo, né, nessa belíssima festa, como São Francisco dizia, é a festa das festas, a gente tem que fazer esse link, né, da encarnação de Jesus por meio da Santíssima Virgem, né? Maria é a porta, Maria é esse elo entre a divindade e a humanidade. E quando a gente aborda a encarnação de Jesus e a colaboração de Maria nesse processo, a gente não pode se esquecer da pobreza em que Maria estava inserida. Lógico, quando a gente fala a encarnação do Verbo em Maria, que é a temática, né, do nosso encontro de hoje, a gente não pode se esquecer que toda essa abordagem ela é cristológica, né? Então o próprio João dos Escotos, né, um grande defensor da Imaculada Conceição, santo franciscano, ele vai deixar bem claro, né, que a gente não pode engrandecer Maria pela sua questão biológica ou cultural. Né? Ele sempre vai dizer que Maria é aquela, né, que está disposta a colaborar na questão da encarnação. Dom Scotus colocava. E aí o Tomás de Celano, né, ele vai trazer dois pontos muito importantes que o próprio Francisco já abordava sobre a encarnação, né? A humildade da encarnação e a caridade da paixão. E aí, eu gostaria que vocês, depois, em casa, vissem, né, os evangelhos. Observe que a leitura do evangelho do nascimento de Jesus
diz que ele foi colocado numa manjedoura envolto em panos, né? Dando a entender que essa manjedoura fosse de madeira. Na crucificação, esse mesmo relato, esse mesmo discurso é apresentado, né? Então, Jesus também está enrolado, né? Está envolto nas suas faixas, né? E a cruz também é de madeira. Então, há uma ligação muito forte nessa simbologia que é apresentada. Então, a humildade da encarnação Isabel, e pelo a amor de Deus. caridade da paixão. Pelo amor de Por que essa Deus. humildade da Bota suas roupas, encarnação? Isabel. Se você Porque guardar o suas próprio roupas, Cristo, ele desce, e aí tomar cuidado, né? Porque deve estar com Lúcifer aquelas coisas cai, sujas lá. né? Em Lúcifer Ah, nós Isabel, temos se a vira, vai queda, em Jesus nós Ela temos não uma estava. descida, Então tá no meio que é daquelas roupas. totalmente diferente. Então Olha, Jesus lá dentro. Olha, desce, ele presta atenção. vem ao nosso Lá na encontro, bacia tem ele umas roupas arma a pretas. sua Vai sentar tenda lá. no meio de nós, né? E aí, São Francisco, né, diante dessa questão da encarnação, ele considera muito essa dimensão divina e humana de Jesus. Na verdade, né, São Francisco, ele se volta muito mais, né, ele se interessa muito mais pela humanidade de Cristo do que sua divindade. Por isso, o texto de Dom Helder Câmara foi proposital, para a gente perceber que essa encarnação de Jesus, ela se dá num aspecto totalmente humano, mesmo ele sendo divino, né? E aí, Jesus Cristo é o Verbo, é o Filho do Pai, mas também, ao mesmo tempo, é um homem de carne. E aí, Jesus se encarna por meio de uma criança. Qual é o perfil dessa criança? Frágil, pobre, humilde, peregrino, hóspede, totalmente dependente. E quem é que vai estar cuidando, ou vamos dizer assim, humanizando Jesus Cristo? É a Virgem Maria, né? É, é ela quem vai dar toda essa colaboração, né? A gente pode até afirmar, né, que Maria é quem vai tornando Jesus humano, né? Então, para São Francisco, o Cristo encarnado, ele pode ser escutado, ele pode ser tocado. Então, não é uma ideia, é uma pessoa. E aí o próprio São Francisco, ele coloca, nosso irmão maior que abandona a sua glória para abraçar a nossa humanidade. Aí está a humildade da encarnação que é colocada em Tomás de Celano. E aí nós já abordamos sobre a questão do Natal em Grétio, né? Que São Francisco foi esse primeiro idealizador. Vamos só relembrar um pouquinho, né, as motivações de Francisco para o Natal em Grétio, né? Então vamos lá. Primeiro que tudo, a gente sabe que Francisco está voltando, né, lá do Egito, né, com o sultão. Ok. Foi uma experiência, vamos dizer assim, frustrante para Francisco, né? Porque ele não conseguiu converter o sultão. E diante daquele cenário de guerra, né, toda a questão da cruzada para a tomada dos lugares santos, que na verdade havia um interesse econômico, né, por conta da rota comercial, né, que estava ali e de certo modo os muçulmanos estavam impedindo. Então Francisco ele volta muito triste, né? Então, ao chegar em Grétio, né, São Francisco, ele tem esse insight. Ó, Belém é em qualquer lugar. A Terra Santa é toda a terra, né? Tem até um cântico da igreja que diz Belém é aqui e aqui é Natal, né? Então, Belém é todo lugar que acolhe Jesus. E aí, São Francisco vai ter essa iluminação, né? E ele vai montar, né, todo esse presépio naquela noite em Grétio. Ele até
é ele quem faz a pregação, porque ele era diácono, né? Então, e aí ele apresenta todo um mistério da encarnação, baseado, tendo como ponto de partida a pobreza. E aí nós temos essas figuras principais do presépio, né? Que Nossa Senhora e São José. Mas pelo fato do grupo ser um grupo mariano, então a gente enfatiza muito, né, a presença de Maria aqui neste debate. Então, em 1223, né, próximo ano, nós estamos completando 800 anos do Natal em Grétio, né? Então, a própria família franciscana, vamos dizer assim, a nível mundial, já fez, né, a sua carta das celebrações vindouras. Então, o Tomás de Celano ele vai relatar essa devoção de São Francisco para com o Natal, né? Celebrava com inefável alegria, mais do que as outras solenidades, o Natal do Menino Jesus, afirmando que é a festa das festas. Então, São Francisco tinha essa consciência, né, de que é a festa das festas, porque é a festa da encarnação, né? Então, essa é a festa da humildade. Cristo vem ao nosso encontro, né? Então ele diz: quando chegou a Grétio, quis celebrar o Natal como gesto de pobreza e humildade do menino, fez como uma nova Belém, né? E sem dúvida a figura de Maria, né, a mãe ali, ela está presente, né? E Maria, como eu já falei, ela é colaboradora no processo da encarnação. Na verdade, quando a gente está falando em encarnação, a gente tem que partir um pouquinho antes também, porque a encarnação, ela se concretiza no nascimento, não é? Mas ela é iniciada no período, no momento da anunciação, né? Então, aquele momento da anunciação do anjo, ali sim, né? O Verbo se fez carne no seio de Maria, né? Então, o útero de Maria, podemos dizer assim, foi a primeira manjedoura de Jesus, né? O útero de Maria foi o primeiro presépio de Jesus. Então, a gente tem que perceber isso também, né? Eu estou trazendo muito essa questão do foco de Maria por conta da tendência da sala de estudos. Então, né, a encarnação ela recebe toda uma atenção especial, né? Como eu já tinha falado dos escotos, né? Um grande franciscano, né? Que ele coloca essa humanidade e o radical ser criatural de Jesus, né? Então, dos escotos vê que essa encarnação de Jesus é um ato bastante radical, mas também de muita misericórdia e bondade divina, que o Duns Scotus ele vai até questionar alguns autores da patrística que vão dizer, né, que a encarnação do Verbo se deu por conta do pecado original. E Duns Scotus vai dizer não, a encarnação se deu unicamente por conta da misericórdia divina, né? Então isso realmente é muito importante porque dá mais um novo aspecto à encarnação, né? A encarnação de Jesus é fruto da bondade de Deus, né? Tomás de Celano, ele vai dizer que São Francisco tinha uma grande devoção e afeto intenso para com a Virgem Maria, né? Então, a Porciúncula, aquelas orações que nós trabalhamos no mês de novembro, né, de São Francisco atribuídas a Nossa Senhora. E aí, a devoção de Francisco está muito ligada à maternidade, né? Maria é mãe. Desculpa. Então, o que isso quer dizer para nós? Não existe mãe sem filho, né? Então, a partir do momento em que Jesus se encarna, Maria passa a ser a nossa mãe,
né? A gente tem que também começar a pensar nisso, né? Porque a gente tem duas Marias aí. A Maria antes da Anunciação, virgem, livre, decidida, e a Maria depois da Anunciação, que começa a gerar Jesus em seu ventre. E por que não dizer uma terceira Maria, né? A Maria após o nascimento de Jesus, que efetivamente se torna mãe, e consequentemente a nossa mãe por adoção filial, né? Então, quando se falar da encarnação, a gente traz presente o dogma da maternidade divina de Maria, né? Então, Maria é sim a mãe de Jesus, né? Da sua natureza humana, né? E consequentemente ela se torna a nossa mãe. Então, é interessante também a gente focar nesse aspecto. Outro ponto, né, que a gente aborda é porque a relação de Maria com Jesus, também Deus está presente, né? Então, é o que ele coloca aqui, né? Porque ela nos deu Jesus, o Filho de Deus. Então, Maria, como eu já usei essa simbologia, ela é a porta, ela é essa passagem, ela é a ponte, né? Entre a divindade e a humanidade. Então, Maria está totalmente ligada ao mistério da encarnação, a tal ponto que mãe e filho se constituem um conjunto inquebrável, que não se pode pensar a encarnação de Jesus sem a colaboração de Maria. Porque se isso acontecer, Cristo acaba se tornando uma lenda, um mito, muito parecido com aqueles mitos da Grécia Antiga. E não é Jesus não é um mito. Jesus se encarnou na nossa humanidade, né, numa humanidade pobre, a gente está, né, batendo nessa tecla aí. E ele teve realmente uma mãe de carne e osso, né? Mesmo que depois ela vai atingir um processo de corpo cósmico, né, por meio da sua assunção. Então, Maria é, acima de tudo, a mãe do Santíssimo Senhor Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. E aí a gente já começa a entrar também no aspecto da ligação de Maria com a Santíssima Trindade, como eu já havia falado, né, na outra formação em que a gente teve. Então, Maria, ela não só gerou o Jesus homem, mas ela gera o Jesus Deus encarnado, tá certo? Então, quando a gente diz assim, Maria é a mãe de Jesus da sua natureza humana, certo? É isso que afirma o dogma da maternidade divina. Mas a gente não pode esquecer que não era um qualquer homem, né? Não era um homem qualquer. Ela gerou o Filho de Deus, né? E aí então, né, Francisco, ele exalta com com muitos adjetivos, né, com muita solenidade, a figura de Maria. Porque Maria é santa, Maria é gloriosa, Maria é honrada, Maria é beatíssima. Aliás, esse título de beatíssima vai estar muito presente, né, no dia a dia de Francisco, muito presente conforme as fontes franciscanas. E aí, na regra não bulada, 23:3 diz assim: recebeu a verdadeira carne da nossa humanidade e fragilidade. Então, Maria, ela participa do plano do amor de Deus na criação e na encarnação, né? Então, por isso que a gente diz, Maria, ela é colaboradora, Maria é partícipe, Maria, ela tem um papel fundamental para que Jesus pudesse se encarnar, usando mais uma vez a metáfora da porta, né? Maria é essa porta, é uma porta aberta, né? Que por ela passa o Salvador, né? E aí, olha que lindo, em Maria Deus desceu, se abaixou, plantou sua tenda entre nós. Por isso que São Francisco aborda tanto a humildade da encarnação. E aí, quando a gente faz os estudos de Mariologia, a gente tem uma parte lá que a gente chama de tipologia, né? Que é mais ou menos o que a gente pode dizer?
algumas relações, algumas analogias, algumas semelhanças que acontecem, né? Então, algumas relações, né, do Antigo Testamento com o Novo e tal. Então, uma das relações de semelhança é justamente a Arca da Nova Aliança, né? Então, dentro da arca, né, foram colocadas as pedras, né, as tábuas da lei, né? Então, Maria tem essa correlação de Maria com a Arca da Nova Aliança. Assim como a arca carregava no seu interior as tábuas da lei, as pedras da lei, Maria carrega em seu ventre, né, aquele que é maior do que a lei, que é Cristo. Então, neste caso, Maria acaba se tornando, né, esse tabernáculo. Tem uma música da Igreja Católica também que é mais ou menos assim, né? Que Maria é o primeiro sacrário, né? Então, isso também é importante a gente frisar por conta da colaboração de Maria no processo da encarnação de Jesus. Então, Maria é a humanização carnal de Deus. Eu acho isso perfeito, né? Então, Deus se torna carne na carne de Maria, né? Então, Maria faz de Cristo uma pessoa humana, porque Maria é quem vai educar Jesus, né? Maria é quem vai acompanhar Jesus. São José também. A gente não pode esquecer a figura de José. Nesta semana, né, a liturgia diária está abordando, né, a figura de José como esse co-participante, né, do processo da encarnação, né, do sonho que José teve, né, que foi a leitura de domingo, né, do quarto domingo do Advento, né, o anjo disse a José, né, que ele não tivesse medo, porque Maria está grávida e é a ação do Espírito Santo. Mateus aborda muito isso, né, que a gravidez de Maria é uma ação do Espírito Santo. Então, é Maria quem vai enculturar Jesus, né? Ou seja, vai colocar Jesus dentro de uma cultura, com atitudes, com perfil, com gestos próprios, né? Então, é Maria. Aí eu lembro muito a música Maria de Nazaré, de Padre Zezinho, né? Maria quem fez o Cristo falar, Maria quem fez Jesus caminhar. E, gente, tudo isso faz parte do processo da encarnação, né? Porque Jesus não nasceu prontinho, né, de Maria. Ele nasceu criança. E como criança, ele cresceu, ele precisou de cuidados, ele precisou de amamentação, ele precisou de todo um suporte, de todo um aparato, né? Então, Maria naturaliza Deus na condição humana, divinizando a nossa natureza. Então, existe essa troca, né, por meio de Maria. Em Maria, Deus se faz homem para que o homem possa chegar a Deus. Não o homem ser Deus. Cuidado com isso, né? Para o homem chegar a Deus. Por meio de Maria, Deus chega ao homem, e por meio de Maria, o homem chega a Deus. Então, Maria é um perfeito modelo da igreja e de todo cristão, porque ela acolhe Jesus em seu coração incondicionalmente. Então, em Maria, a gente percebe essa união, Deus e a humanidade, né? Maria é esse elo, né? E em Maria reside a misericórdia amorosa de Deus, porque partindo do princípio dos escotos, em que a encarnação é um ato da misericórdia e da bondade divina, né? Então, Maria, preservada do pecado original, em face dos méritos, né, de Jesus Cristo, nela reside essa misericórdia amorosa de Deus. Então, Francisco, né, ele vai contemplar essa maternidade de Maria como esse elemento central da sua fé. Então, por isso, quando a gente diz Maria é a encarnação de Jesus, a gente tem que falar da maternidade de Maria, que foi um grande ponto defendido por São Francisco. A maternidade divina é motivo de dar graças a Deus, né? Então, a gente tem que realmente agradecer a Deus por Jesus ter se encarnado e por meio da Santíssima, da Beatíssima Santa Virgem Maria, como dizia
São Francisco. E o próprio São Francisco vai dizer para nós que Maria está acima de toda outra criatura, né? Lógico, não por méritos próprios, mas por merecimentos do seu filho. Mas diante desse contexto, ela se torna, né, a filha predileta do pai. E aí a gente, quando está abordando a questão da encarnação e a sua relação com Maria, a gente não pode ver Maria de forma isolada, viu, gente? Maria, ela precisou da ajuda de José, né? Maria precisou da ajuda da sua mãe, Santa Ana, do seu pai, São Joaquim, né? Maria, ela estava relacionada com as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, tomar cuidado para a gente não estar isolando Maria, né? Fazendo esse distanciamento de Maria. A encarnação, ela também acontece por meio de ajuda coletiva, né? Então, Maria não está sozinha, nem na dimensão humana, porque aí ela conta com o apoio de São José e de seus familiares para a educação de Jesus, e nem no aspecto divino, porque ela está amparada pela Santíssima Trindade. E agora a gente vai ver, né, Clara. Como é que Clara vislumbra a encarnação de Jesus por meio da Virgem Maria, né? Então, na carta a Inês de Praga, Clara, ela usando a simbologia, né, a mística do espelho, né, ela vai dizer assim, né, da pobreza daquele envolto em panos posto no presépio. Clara aborda muito a pobreza na encarnação de Jesus, né? E também o aspecto materno de Maria. Então, quando Clara se refere a Maria, ela fala dessa pobreza, né? E aí a gente pode não só falar da pobreza material, mas da pobreza, por que não dizer também quanto minoridade, né? Quanto humildade. Então, para Clara, Maria é modelo de contemplação e união mística com Jesus. Aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, né? Clara, Maria, ela é um conjunto inquebrável com o seu filho Jesus Cristo. Não se pode falar da encarnação de Jesus sem falar do processo colaborativo de Maria. Então, Maria se torna mãe na mesma medida em que se faz serva. E aí a gente vai ver lá no Evangelho de Lucas, daqui a pouco, que é o único título que Maria se dá, né? Eis a serva do Senhor, né? Então, Maria, ela sempre se colocando nessa postura de servidão. Então, quando a gente está abordando a relação de Maria com a encarnação, um dos aspectos é essa postura de serva, de obediente, de solidária. Maria, né, a solidariedade de Maria nesse processo da encarnação. Então, a maternidade de Maria é participação no projeto de Deus, né? Então, esse sonho, esse reino de Deus, né, ele tem aí como um dos pontos de presença essa maternidade de Maria. E Clara toma essa maternidade de Maria como exemplo, como segmento, né? Então, ela vai dizer, né? Seguindo os passos de Maria, podemos também nos tornar mãe de Jesus Cristo. E olha aí que coisa bonita que Clara está dizendo, né? A gente pode se tornar mãe de Jesus Cristo. Aí a gente se pergunta, para se tornar mãe de Jesus Cristo, quais seriam as características, quais seriam os atributos, quais seriam as atitudes, né? Então, e quando a gente diz que se tornar mãe de Jesus Cristo, a gente também está dizendo que encarnar Cristo em nós. Né? De que forma a gente pode fazer isso, né? Então, assim, Clara, Santa Clara também vai estar trabalhando a maternidade de Maria, né?
porém uma maternidade como exemplo, né, como praxis, né? E lógico, né, essa questão da vida em pobreza, né, a conformidade com a vida de Jesus, isso é muito presente. E quando a gente fala em pobreza, também a gente está abordando despojamento, a gente está abordando simplicidade, e eram aspectos presentes, né, no dia a dia de Maria, porque a encarnação de Jesus, ela não se deu somente no nascimento dele, né, ali na manjedoura. A encarnação de Jesus aconteceu durante todo o seu processo de educação, de crescimento, que Maria e São José foram responsáveis, né? Então, essa encarnação ela se estende. E aí agora a gente vai entrar, né, nos estudos de Mariologia. A gente já está concluindo e a gente vai ver assim o que cada evangelista diz sobre a figura de Maria. E aqui, não necessariamente a gente vai estar abordando sobre encarnação propriamente dita. Lógico, como já havia dito, quando se fala da encarnação de Jesus, não pode se esquecer da colaboração de Maria através da sua maternagem, né? Então, né, existe a maternidade, existe a maternagem, né? É o que Clara coloca muito. Essa maternagem, o que é maternagem? É agir como mãe, né? Sendo solícito, sendo atento, sendo bondoso, sendo afetivo, né? Sendo protetivo, são aspectos de maternagem. Então, no Evangelho de Marcos, Maria, ela não tem, apenas tem um nome, mas ela não tem um perfil definido, né? O que acontece? Maria, Marcos é o primeiro evangelho, né, a ser escrito. Então, ele tem uma outra finalidade, né, que é principalmente mostrar quem é Jesus. Então, no caso do Evangelho de Marcos, a figura de Maria ela é muito secundária, porque para Marcos, aqui Maria é apenas a mãe carnal, né? Maria é apenas a mãe carnal. Quem vai abordar uma simbologia mais profunda de Mariologia é São Lucas, é o Evangelho de Lucas, né? Então, Marcos não vai abordar sobre essa dignidade teológica da mãe de Jesus, né? Ele não vai estar fazendo esses aprofundamentos, porque a intenção do seu evangelho é muito mais cristológica mesmo, né? No sentido de mostrar Jesus anunciando, pregando, né? E vivendo a sua boa nova. Então, Marcos fala de Maria, mas não fala sobre Maria. Isso quem nos diz é Murad, ou Murad, eu não sei a pronúncia desse escritor, me desculpe. É o Afonso Murat, que é um religioso e é um grande mariologista no Brasil. Por sinal, essa pesquisa também foi feita a partir do material dele. Então, agora Marcos, ele traz assim uma sacada muito boa, porque assim, por ele não abordar muito desses aspectos, vamos dizer assim, teológicos, ele nos diz que a gente não pode colocar a grandeza de Maria pelo fato dela, da questão biológica ou sociocultural, né? Então, isso é interessante, porque às vezes a gente se esquece, né? Às vezes a gente quer colocar Maria acima de Jesus, e não pode, né? E aí tem uma frase muito interessante no Evangelho de Marcos que diz: não é este o filho de Maria? Por que ele usa essa expressão filho de Maria? Por que ele não usa a expressão, uma outra expressão, né? E aí, né, dá a entender, né, que como se Maria fosse, na verdade, quando o evangelista coloca essa expressão no este, o filho de Maria,
é como se ele estivesse fazendo uma ironia, uma crítica a Jesus, né? Porque justamente Jesus, né, está em Nazaré, todo mundo conhece Maria, e aí como se quisesse rebaixar Jesus, como se fosse uma crítica, um deboche, e ele usa a filha de Maria, e não usa filho de José, né? Como querendo dizer assim, mas Maria não é aquela mulher tão simples do cotidiano que quase a gente nem nota, né? Tão na dela, tão humilde. Então, a gente percebe uma certa crítica aí. Mas eu sou sincero te dizer, eu não vejo crítica nenhuma, porque se ele diz, se a intenção era justamente colocar a Maria como essa mulher que não se exibia, que, né, que ficava na dela, que era uma mulher trabalhadora, então ele não criticou. Vamos trabalhar agora Maria no Evangelho de Mateus. Aí a gente vai ter de Lucas e João e a gente encerra esse nosso diálogo, né? É bom deixar claro que o Evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus cristãos. Então, é um evangelho que vai trazer muito essa questão de referência à lei judaica, aos costumes dos judeus, né? Então, é importante a gente se situar nesse contexto. Então, assim, o Evangelho de Mateus, ele já vai trazer uma coisa muito bonita, né? Já vai trazer um aprofundamento teológico de Maria, que é a questão da virgindade de Nossa Senhora. Maria é a mãe virginal do Salvador, né? E na leitura do Evangelho de domingo agora, né, do quarto domingo, no sonho de São José, né, o próprio anjo afirma, né, ela concebeu pela ação do Espírito Santo, né, ela é a virgem. O próprio profeta Isaías já afirmava isso também, né, que foi também da leitura, isso que nascerá o Emanuel, Deus conosco, de uma virgem, tarará, tarará. Então, Jesus é o filho da promessa iniciada em Abraão, né? E ele é descendente de Davi. E essa descendência vai se dar por meio de José. E aí a gente teve uma leitura também, nesse período do Advento, que mostra a genealogia de Jesus, que foi do Evangelho de Mateus. E lá ele vai apresentar 4 mulheres, né? Tamar, Betsabé, Raabe e Ruth, e depois Maria. E aí a gente vai ver o seguinte, né? Todas essas mulheres, elas tinham uma situação irregular, né? Tamar, a falsa prostituta, Betsabé, com quem Davi cometeu o adultério, Raabe, a prostituta estrangeira, a Ruth, né, a moabita, que é estrangeira, que se casa com o velho Boaz, ou Boaz, né, que viviam em Belém, que Jesus descende da família de Ruth e Boaz também, né? Então, e Maria, qual seria a irregularidade de Maria? Vamos dizer assim, a sua virgindade, né? Porque vocês sabem que os judeus, essa questão do casamento e adultério, essas coisas todas são muito fortes, né? Mas aí, Mateus não vê a virgindade de Maria como irregularidade. Pelo contrário, né? É como se fosse uma nova genealogia que está inaugurando uma nova história e que vai passar por Maria, né? Então, é muito interessante isso que Mateus vem trazendo para nós. Então, ainda no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que Maria e José estão a serviço do Senhor. Foi aquilo que a gente já abordou antes, né? A encarnação de Jesus não é um processo isolado. Maria não está sozinha, né? Vamos dizer assim, há toda uma equipe, há todo um grupo que colabora também com a encarnação de Jesus. E quando a gente fala de encarnação, também a gente acrescenta a educação de Jesus, o seu crescimento e tal. Então, Maria fica grávida por ação do Espírito Santo. E aí, mais uma vez, né, a questão da relação de Maria com a Trindade, né? Mateus foca muito isso, a ação do Espírito Santo. Mateus foca que essa maternidade de Maria é obra de Deus, né? E aí, a virgindade de Maria
é uma seta que aponta para o Filho de Deus, né? E a sua virgindade atesta a divindade de Jesus. E aí, às vezes, a gente tem muitos, questionamentos, né, por conta dessa questão da virgindade de Maria e tal, né? Essa virgindade também está relacionada à questão da isenção dela do pecado original, né? Também dessa entrega dela a Deus, né? Então, tudo isso mostrando, apontando, né, para a missão de Maria, que era ser a mãe de Jesus, né? Então, na visita dos Reis Magos, que a gente vai ter agora, né, na festa da Epifania, né, lá para janeiro, quando Maria está ali sentada com o menino, né, e eles chegam, os Reis Magos, né, então Maria é colocada como a Nova Jerusalém, o novo templo. E aí nós temos a Virgem sustentando o filho real, né? É Maria fazendo o papel da rainha mãe. Então, por isso que é uma simbologia muito usada também nos tempos antigos, né? A rainha mãe. Então, por isso que as imagens de Nossa Senhora, nós temos muito dela segurando o menino Jesus, né? Primeiro para dizer que Maria é a mãe de Jesus, né? Então, atestando ali a maternidade de Nossa Senhora. Automaticamente, né, a sua colaboração na encarnação de Jesus. Segundo, para fazer uma correlação com essa imagem da rainha mãe. Aí eu não sei se vocês sabem, mas há um caso que diz assim, né? Quando a rainha ela não é mãe, é só a esposa, ela tem que se inclinar diante do rei. Mas quando a rainha é mãe, é o rei que se inclina diante da rainha. Então, isso é muito interessante, né? Porque os magos vão fazer esse papel, né? De se prostrarem, né? Diante de Maria, que eles reconhecem, né? Maria como a rainha mãe. Então, o Evangelho de Mateus, ele vem nos dar essa resposta. Onde encontrar Jesus? Em Maria, né? E aí nós vamos entrar no Evangelho de Lucas, né, que é o evangelho que mais aborda sobre Maria, que traz muito, né, essa questão teológica. Então ele traz muitos traços da figura de Maria, uma mulher de fé por excelência, né? Porque a encarnação ela se dá por meio de um livre consentimento de Maria, e isso se dá por meio de uma decisão tomada com muita consciência, com muita liberdade, com muita fé também, né? Então, Deus respeitou também a vontade de Maria, que Maria também poderia ter dito um não, né? Mas ela disse o sim. Então, aí eu já abordei sobre essa questão, né? Que Maria antes da anunciação, Maria após a anunciação e Maria após o nascimento de Jesus, né? Maria livre, Maria mãe do Senhor, Senhor gerado, não nascido, e do nascimento, Senhor nascido, onde ela se torna efetivamente a mãe. Quais são os textos mais importantes dessa Mariologia no Evangelho de Lucas? A Anunciação, a Visitação e o Magnífica, né? E aí o texto da Anunciação, que foi trabalhado por nós no encontro anterior, que eu fiz a mediação, né? É um texto, é o texto da encarnação, né? É o texto da encarnação, realmente, né? Então Maria ela está no centro da cena como a grande protagonista, né? Como acabei de falar, pelo sim de Maria veio o Salvador. Então, esse texto vai nos mostrar um retrato muito humano de Maria, né? Ela com suas dúvidas, né? Como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Ela joga limpo, vamos dizer assim, né? Com Deus, por meio do anjo, arcanjo Gabriel, ela conta mesmo a realidade, né? Ela não esconde nada.
E também esse retrato espiritual de Maria, né, por meio da sua fé, né, uma fé por excelência. Então, Maria é a expressão da humanidade que se mantém aberta ao mistério de Deus. E aí, eis aqui a serva do Senhor. Então, o evangelista Lucas vai dizer que esse é o traço mais característico do perfil psicológico e teológico de Maria. Então, quando diz assim, eis aqui a serva, eis aqui a escrava, não é uma escrava no sentido social, né? No sentido de que vai trabalhar, né? E viver numa situação de escravidão, mas ela coloca num aspecto espiritual, né? Então, o que seria ser serva ou ser escrava numa dimensão espiritual? Essa autodisposição para Deus, né? Então, serva é o único título que Maria se dá, né? Tanto na Anunciação como no Magnificat, ela se coloca como serva, né? E aí é interessante a gente ver isso, né? Maria diz, eis a serva, ela não vai dizer, eis a rainha, né? Maria não vai se exaltar no sentido de se exibir, mas ela vai se exaltar, ela vai exaltar, né, o Senhor, né? Então, por conta da maternidade divina e de toda essa autodisposição de Maria, porque vimos em Maria também uma questão pedagógica, né? Uma questão de autotransformação também, porque a maternidade de Maria e a sua maternagem não foram fáceis, né? Não vamos, gente, por isso que eu trouxe aquele texto do Dom Helder Câmara, não vamos imaginar que tudo na vida da Sagrada Família era muito divino, muito angelical, muito, pelo contrário, né? O texto coloca que até refugiados eles se tornaram, né? Que é uma temática que o Papa Francisco bate muito nessa questão dos imigrantes e que também a gente precisa assumir como causa. Então, por conta dessa autodisposição e depois da maternidade e maternagem, Maria se mostra a primeira e mais perfeita discípula de Cristo. E aí o Evangelho de Lucas ele vai ter assim um insight muito bonito, né? Que antes de gerar o verbo no seio, Maria o gerou no coração. Então, Jesus, a gente pode até dizer assim, né? Que antes dele se encarnar no útero de Maria, ele já tinha sido encarnado no coração dela. Para concluir, nós vamos abordar Maria no Evangelho de João, né? E João ele não pertence ao rol dos evangelhos sinóticos, né? Ele é um evangelho bem mais teológico, bem mais denso, bem mais profundo, podemos dizer assim, né? Então, João nos apresenta Maria como a mediadora, a medianeira, né? Aquela que está intercedendo por nós. E a figura de Maria em João vai se fazer presente por meio de dois textos, né? As bodas de Caná e Maria aos pés da cruz, né? E, consequentemente, né, uma simbologia da igreja representada na leitura do Apocalipse, né, a mulher com as 12 estrelas, né, que faz também há uma relação tipológica. Lembra que eu já expliquei o que é tipologia, né? São essas correlações simbólicas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, qual é a questão de Maria em Caná, né? Então, Maria ela intercede. Então, há uma inauguração da vida pública de Jesus e aí há uma antecipação da hora, né? E é interessante mostrar que no texto das bodas de Caná, Maria já estava lá, né? Outra, o Evangelho de João não vai usar o nome de Maria, né? É a mãe, a mãe. Então, outro ponto importante que João também afirma essa maternidade de Maria.
E onde há a maternidade, há a encarnação. Né? Então, para João, Maria é a mãe de Jesus. E na cruz, é o momento culminante da hora, né? Aquela hora que Jesus falava lá nas bodas de Caná, né? Mulher, ainda não chegou a minha hora, né? Então, realmente, agora é a hora, né? Então, que seria aí o fim. Então, qual é a função que Maria assume naquela hora, né? Quando ele volta para o discípulo amado, né? Eis aí a tua mãe, né? Então, João, né, afirma novamente que Maria é mãe, né? E o discípulo amado a acolheu em sua casa, e é o que nós devemos fazer. Então, aqui estão as referências. É interessante a gente dizer, né, que esse trabalho ele é uma pesquisa. Então, nós tivemos aí autores como o Clodovis Boff, que é um grande mariologista, né, o Fernando Lorenz, que é professor da Universidade Católica Dom Bosco, né, o Afonso Murad, como eu já havia falado para vocês, que também é um religioso, e um grande mariologista, e o texto tirado das questões franciscanas, vamos dizer assim, foi o Frei Nestor e a irmã Vânia, né, que são colaboradores da Escola de Teologia Franciscana do Rio Grande do Sul, dos Capuchinhos, da qual eu sou aluno e já concluí toda a minha formação franciscana na STEF, do nível básico ao nível avançado em franciscanismo. Então, foi essa, né, todo esse nosso diálogo, toda essa nossa explanação. E agora é com você, Kátia. E aí, como é que estão os nossos, né? Se há alguma pergunta, se há alguma intervenção, como é? Então, senhor Cardoso, aqui no Meet, assim, não apareceu, né? Não tenho nenhuma pergunta, já coloquei aqui para os irmãos, se eles quiserem fazer algum complemento, algum comentário, se eles quiserem fazer alguma pergunta. Daqui a pouco eu pergunto a Gel, né? Se a gente tem mais gente no YouTube. Como eu disse, esse é um trabalho nosso, é um trabalho de formiguinha, né? A gente está trabalhando, como o nosso contexto, de fato, ele é mariológico, mas eu já agradeço ao Senhor, e não tinha, como o Senhor disse, nem se preocupe, nem perdão tenho que dar, porque o Senhor traz uma reflexão muito propícia dentro do contexto francisclariano, e realmente é isso. Esse tempo a gente busca ir em São Francisco, porque ele também é imbuído e nos move né, a celebrar esse tempo de uma forma bem, como é que eu posso dizer, bem reflexiva mesmo, entendendo a profundidade, né, do que é essa encarnação, né, para a gente, né, para nós humanos, para nós que Deus quis resgatar, né? É um resgate que ele faz, e esse resgate precisa realmente a gente estar atento. Inclusive, hoje eu tinha uma amiga que é interessante, que ela dizia assim, o meu Natal, eu vivo muito mais pedindo perdão ao Senhor pelo pouco tempo que eu tenho de adorá-lo. Eu achei isso interessante, né? Ou seja, eu o adoro muito pouco, porque, na verdade, ela faz uma alusão aos Reis Magos, né? E esse é o momento, realmente, da gente entender, né, que é um Deus que se faz presente, que desce, que quer estar no meio de nós e que quer nos resgatar, né, por esse amor de uma criação que ele fez lá na frente, no Gênesis, que foi totalmente para uma criação sem mancha, sem pecado. E, infelizmente, isso foi corrompido, né? E acabou que a gente traz essa herança, né? Apesar de que somos, mais uma vez, contemplados pelo Senhor pelo batismo, né? Mas a gente vê
veja quanta coisa tem essa encarnação, quanto a gente precisa viver, e São Francisco vivia esse pensamento. Era uma das paixões dele, como o senhor falou. Então, eu já fico feliz, e eu acho que todos aí no YouTube também ficou feliz, e a gente aqui no MIC também, de receber essa, eu não digo aula, mas como o senhor diz, esse diálogo realmente, né, reflexivo, para a gente pensar nesses dois contextos, numa encarnação dentro de São Francisco e também dentro dos evangelhos, que é a nossa riqueza. E como ninguém aqui teve pergunta, eu vou perguntar já se no YouTube tem alguma pergunta, eu só quero fazer uma colocação que, em alguns estudos nossos, né, sempre fazia uma pergunta, foi feito, e eu lembro dessa pergunta, que dizia bem assim, como os evangelistas sabem daquilo que eles retratam com tanta precisão, né, quando vai relatar o nascimento de Jesus, a aparição, né, o momento com Zacarias. E aí eu pergunto ao senhor Cardoso, porque uma das respostas que era dada era que quem contou isso a eles foi a própria Maria, a própria Mãe de Deus, que relata, provavelmente, esses momentos que ela viveu e eles escrevem. O senhor acredita que é isso mesmo? Então, né, abordar sobre essas questões são muito delicadas, porque a gente sabe que nem sempre os próprios evangelistas escreveram, né? Como é o caso de Marcos, como é o caso de Mateus, né? Então, e até mesmo esses livros, eles foram escritos em comunidade, no coletivo, levando em consideração todo o contexto social pelo qual eles estavam passando. Então, e os evangelhos não foram escritos no mesmo período, sequencialmente. Então, havia, né, porque logo após a ascensão de Jesus, todo aquele processo de expansão missionária, né, e de pregação dos apóstolos, então havia aí, né, o relato, né, das histórias de Jesus, né, de tudo que ele fez, né, de todas as suas narrativas. Então essas histórias elas iam passando, né, oralmente, porque quem vai ser o primeiro realmente a redigir é São Paulo, o apóstolo, e o primeiro texto do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E São Paulo não teve um contato muito próximo, muito íntimo com os apóstolos, com os evangelistas, apesar de que Lucas, né, mantinha um contato com São Paulo, e Marcos mantinha um contato com São Pedro, né? Marcos chega até a ser discípulo de São Pedro, vamos dizer assim. E também tem uma outra fonte, né, que eles vão chamar a questão Q, salvo engano, que eram, né, registros, né, da vida de Jesus. Segundo a tradição, né, Maria foi acolhida por São João Evangelista, né, e ela chegou a conviver com ele em Éfeso. Bom, aí a gente imagina que Maria realmente deva ter contado alguma coisa para João, mas a gente percebe que João ele não tem uma preocupação, vamos dizer assim, de relatar sobre Maria. A preocupação de João sempre é muito teológica e a teologia mariológica de João é em cima da maternidade. Mas também a gente fica pensando o seguinte: bom, se logo após a ascensão, a pessoa mais próxima de Jesus era sua mãe, eu acredito que realmente ela foi muito bem cuidada pelos apóstolos. Eu acredito que, sem dúvida, Maria também fazia esse repasse, né? Ela contava essas narrativas. E aí, de acordo com o processo de escrita de cada evangelho, como eu já citei, essas histórias chegaram até nós.
Então, eu acredito que foi esse o caminho, viu, ô Kátia? Não sei se Muito bem. respondi. Muito bom, respondeu sim. Viu? Muito obrigada, seu Cardoso. Tem uma moça bonita aqui, que o nome dela já diz tudo, Rosa. É Rosângela, mas já começa com Rosa. E ela levantou a mãozinha e ela quer falar. Né, Rosa? Paz e bem. Paz e bem. Boa noite, meu irmão Cardoso, meus irmãos em geral. É só um aprendizado que eu entendi e que eu não sabia, entendeu? Que você falou aí, que Maria, como rainha, né, que é a mãe do rei Jesus, que os reis magos, quando os reis magos chegavam que fazia aquela reverência, para mim era para o menino Jesus, hein? Os reis magos. Uhum. Você não falou isso? Também, aí, né, Rosângela? Também. Aí, assim, eu só via como se fosse a reverência para Jesus, né? Claro, também. Mas também para Maria, como você falou, que uma vez ela rainha, né? O rei que tinha se reverenciar para ela. Isso, para mim, foi uma novidade. Muito obrigada, viu? É a diferença Gostei muito. A diferença entre a rainha esposa e a rainha mãe. Da rainha esposa, mãe, isso. Quando é só a esposa, é ela que se inclina para o rei. Agora, quando ela é rainha mãe, é o rei que se inclina para a rainha. Né? Então, eu acredito que os reis magos se inclinaram para os dois. Para os dois, isso. E também que Maria se deu o título de serva, claro, a gente sabe disso, né? Mas a única vez, né, que ela se intitulou, eis aqui a serva do Senhor, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. Muito obrigado, meu irmão. Deus que te abençoe. Nada, minha querida, eu quem agradeço. Tá, paz e bem. Que bom, Rosângela. Paz e bem. Obrigada pela sua participação. Inclusive, na missa, na oração eucarística, né, há uma inclinação bem leve, que eu aprendi também, que a gente faz quando fala no nome de Nossa Senhora, né? Isso, Que é a parte de ter uma partezinha da oração eucarística e faz aquela pequena inclinação, né, justamente reconhecendo também a Mãe de Deus. Então, a gente vê isso, essa lógica, né, litúrgica também, que está lá nas orações, né? E eu só gostaria, assim, de enfatizar o seguinte, né? Sendo Jesus gerado, né, no seio da Virgem Maria, então a carne humana de Jesus é carne de Maria. O sangue de Jesus é sangue de Maria. Então eu não tenho nem medo de incorrer a heresia aqui, de dizer que o sangue de Jesus na cruz era também o sangue de Maria. Por essa questão biológica. Bem lembrado. Né, dessa questão biológica, físico-carnal, viu? Muito bem, seu Cardoso. Já, minha linda, tem alguém no YouTube, tem algum comentário, quer falar alguma coisa antes de Rafa falar? O Rafa vai falar sobre isso, Rafa? Vou falar. Não, é porque Gel, ela saiu da sala. Então, eu estou fazendo aqui a parte do papo, vou trazer a coisa do YouTube, entendeu? Porque Gel, ela não está na sala do Meet. E a própria Gel colocou aqui o seguinte, como João foi o discípulo que acolheu Maria, então ele escreve sobre ela com propriedade. Lógico que a teologia de João é levar a mensagem de Jesus Cristo, mas é João que anuncia o seu papel. É o que eu entendo. Ela fez este comentário que eu estou trazendo aqui para a sala. Certo, eu estou acompanhando aqui, né? Como João foi o discípulo que acolheu Maria, então ele escreve sobre ela. Olha, Gel Silvan, há algumas dúvidas se foi realmente João discípulo amado, viu? Porque esse discípulo amado representa uma comunidade e não necessariamente uma pessoa. Então, segundo estudos bíblicos, né, o discípulo amado seria uma comunidade, provavelmente a comunidade de Betânia,
né, lá onde moravam Lázaro, Maria e Marta, tá certo? Por quê? Porque Lázaro e Marta e Maria, né, foram muito acolhedores com Jesus. Então, há, há estudos, né, vamos dizer assim, há informações, melhor dizendo, né, que esse discipulado seria o Lázaro, né, mas que aí a tradição acolheu como se fosse João, porque João estava também aos pés da cruz, né, e há informações também que João, o discípulo, né, como a gente costuma chamar o discípulo amado, né, ele tinha acessos, né, ao templo e tal, então por isso que ele, vamos dizer assim, ficou numa situação mais segura em relação aos outros apóstolos por conta da perseguição, né, que estava acontecendo ali no momento da crucificação de Jesus e os discípulos estavam com medo, né? E aí eu não sei te afirmar, né? A gente está trabalhando de acordo com algumas informações de estudos bíblicos e a gente está trabalhando de acordo com a tradição. Aí, então você diz assim, lógico que a teologia de João é levar a mensagem de Jesus, mas é João que anuncia o seu papel. E aí também é bom a gente fazer um corte aqui, que existe o João Batista, o João evangelista, né? Então, o João, ele é o precursor de Jesus, o João evangelista é apóstolo, né? E ele acompanha ali todo aquele processo mesmo da crucificação, tá certo? E aí, é lógico, né? Se Maria, sendo a mãe de Jesus, ela, com certeza, ela tinha um papel fundamental, né? Nesse acompanhamento, vamos dizer assim, nessa presença do trabalho dos apóstolos após a ascensão de Jesus, né? Mas o João Evangelista, estou vendo aqui que você coloca, sem dúvida, né? Ele e outra, né? Segundo a tradição, o João Evangelista era um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Pedro, Tiago, João e André. Então, sem dúvida, ele também tinha muito conhecimento de causa, né? Muito bem. Tem mais, Rafa? Alguém por aí você está acompanhando Não, também? não. Então, tudo bem. Por aqui também a gente não tem mais de uma mãozinha levantada, né? Seu Cardoso, vou deixar o senhor fazer as considerações finais, mas já agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, viu? Sei que o senhor é uma pessoa que tem muitas ocupações, é mesmo, além de ser um grande estudioso, né? E a gente só tem a agradecer. Estamos no nosso último estudo do ano de 2022, não é? Vamos sentar para organizar aí o ano que vem, se a gente continua, se vamos continuar, como digo aqui, um trabalho de formiguinha. Estamos testando agora pelo YouTube, o canal, né? Aí da Monte Alverne. Eu agradeço a Monte Alverne também a abertura, a oportunidade. E a gente vai isso. É um trabalho de evangelização, né? A gente quer alcançar o máximo que a gente puder de pessoas e fazendo esse trabalho de evangelização, porque eu vejo como um trabalho realmente de levar essa palavra, de dialogar, como o senhor mesmo colocou, de gerar aprendizados na gente, porque é aquilo que a gente vai conhecendo, a gente vai se apaixonando e amando cada vez mais, né? Então, eu lhe agradeço, faça suas considerações finais e a gente vai para o momento de oração final. Primeiramente, agradecer ao Deus da vida, né, por essa oportunidade. Agradecer ao nosso Pai Seráfico, São Francisco, nossa Mãe Santa Clara, que por meio deles a gente se encontrou, né? Nós nos aproximamos por meio de São Francisco e Santa Clara. E depois agradecer ao Grupo de Estudos Mariano Manuel dos Reis por me dar essa oportunidade, né, desse momento de vivência fraterna, e dizer que vocês são os apóstolos Paulos hoje, né? Vocês estão fazendo o mesmo papel do apóstolo Paulo,
Paulo, ele usava as cartas como meio de comunicação. Hoje, né, o grupo de estudo Manuel dos Reis está usando, né, as mídias e hoje, né, inaugurando o seu canal no YouTube para poder levar essa palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra de Francisco, para um alcance muito maior. Eu fico muito honrado por estar estreando no canal do YouTube, né? Eu fico muito feliz e eu sinto assim uma alegria muito grande pelo reconhecimento de vocês, pela consideração, pelo carinho, pela acolhida, né? De eu estar aqui apresentando, né, esse diálogo, né? Apresentando, fazendo essas colocações. Então, só peço a Deus que cada vez mais abençoe o grupo de estudo de vocês e dizer que eu estou à disposição sempre, né? Me coloco a serviço, me coloco à disposição. E que, né, essa temática da encarnação que a gente refletiu, né, que também não deixa de ser uma forma de oração, possa, né, abrir mais, aliás, a nossa compreensão do mistério da encarnação e a colaboração de Maria, né, dessa mística, nesse mistério da encarnação de Jesus. Muito obrigado, paz e bem. Paz e bem, seu Cardoso. Nós aqui agradecemos também, viu? E vamos para a nossa oração final, né? E aí eu convido todos a fazer esse momentozinho assim de silêncio, né? No seu coração, no interior do seu coração. E a gente externar nossa gratidão a Jesus, à Virgem Maria, ao nosso Pai do Céu, a São Francisco, a Santa Clara, esses santos que nos acompanham, da qual temos a devoção também, para agradecer, né? Agradecer a oportunidade de nos reunir. Já vão quase 4 anos e meio, quase 5 já, a gente completando nesse trabalho, né? Parece um tempo grande, mas assim, e não deixa de ser, né, 5 anos para um grupo de estudo, assim, sobrevivendo, né? Assim, nessa, como diz, esse novo tempo de, como o apóstolo Paulo, como o seu Cardoso falou, né? É realmente gratidão de Deus e é porque Deus quer, porque Nossa Senhora quer essa continuidade, senão já não teríamos sobrevivido, né? Com 1, 2, 3, 4 pessoas, às vezes 19, às vezes 20, hoje no YouTube, tentando mais uma vez, né? Um caminho. E eu só peço ao Senhor que a gente não desista, né? Não desanime nesse caminho, mas que a gente seja movido a cada dia mais, ter esse compromisso, essa fidelidade com o Senhor, com a Virgem Maria, né? Ela que tanto intercede por nós, né? E que tanto almeja que seus filhos, né? Que assim ela nos tem, sejamos realmente fiéis, servos do seu Filho Jesus, obedientes ao seu Filho Jesus. Então, agradeço muito, Senhor, né, no meu coração, e creio que os irmãos também aqui presentes agradecem todo esse momento, essa noite. Rezo por todos aqueles, minha mãe, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não estão no caminho, né, do Senhor, que ainda não consegue amar o amor, né? Como já dizia São Francisco, o amor não é amado. E só agradecer a vós, meu Senhor, por mais um momento, por essa noite, por seu Cardoso, que o Senhor ilumina todos os irmãos aqui presentes, que estão no canal do YouTube. É o nosso desejo, a Fraternidade Monte Alverne, que nos abre as portas, e agradecer. Muito, muito, muito obrigado. Que nos mova, que nos impulsione a te amar mais e mais. Meu Jesus, minha Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo, abençoado e bem celebrado Natal para todos vocês. Rafa, pode falar. Antes da gente fugir da telinha, só para lembrar que no próximo dia 9 de janeiro estaremos celebrando o 10º ano da Páscoa definitiva do Frei Miguel. Então, dia 6, 7 e 8 tem um tríduo, e no dia 9 a missa especial pela passagem do 10º ano da passagem do Frei Miguel. E aí tem toda uma programação, e a gente convida a todos, né? E que pede que divulguem também. Temos a exposição fotográfica, que vai ser com 2 temas, né? Vai ser 2 em 1, sobre o Frei Miguel, a vida do Frei Miguel, e sobre a presença, 60 anos das presenças dos capuchinhos no bairro América, aqui em Aracaju. E também, no dia 9, que é a segunda-feira, vai ser, antes da missa, né, vai ter a oração da coroa franciscana. Né? Todos os meses a gente celebra o terço pela beatificação do Frei Miguel, e nesse dia 9, no lugar do terço vai ser a coroa franciscana, também pedindo pela beatificação do Frei Miguel. E, paralela à exposição, vai haver também um sarau, onde serão cantadas músicas, recitadas poesias, enfim, é um momento de ajudar, né, a reavivar a memória deste servo de Deus. Muito obrigado, Rafa, viu? Vamos, então, prestigiar realmente, né? Esperamos aí a divulgação, a programação e vamos participar, né? Então, meu boa noite, muito obrigado, paz e bem a vocês aqui, a quem está lá no canal. Fique com Deus, né? E até o próximo ano, com fé em Deus, né? Vamos aí trabalhar para a gente retomar os estudos no próximo ano e dar continuidade, se assim Deus permitir, ok? Então, muito obrigado e até breve. Boa noite. Até breve.